got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vou estar trazendo um conteúdo aqui que acredito que vai ajudar muitas pessoas, tá? Especialmente você que está começando no mundo esportivo agora, acredito que esse conteúdo aqui é muito essencial pra você, tá? Então assiste até o final aí que eu acredito que vai te ajudar bastante aí a você conseguir analisar os jogos e consequentemente ter lucro no mercado esportivo, tá? Ele não vai assim te ajudar 100%, mas vai ajudar ali 90% mais ou menos, tá? Pra você ter aí uma base, né, para poder fazer uma entrada aí em qualquer jogo que você tá querendo analisar, tá? Então esse vídeo é muito importante, é um vídeo que eu ia postar esse final de semana, porém o YouTube excluiu o meu vídeo, tá? Falou que tinha alguns conteúdos ali que não poderia estar, tava contra as diretrizes do YouTube, né? Então tô tendo que regravar de novo aqui para vocês, tá? Esse vídeo foi muito pedido aqui no YouTube, lá no Instagram, no WhatsApp, o pessoal tem pedido bastante, eu vou estar trazendo esse vídeo aqui para vocês e antes de mais nada aí já peço a sua ajuda, né, para deixar um like no vídeo que é muito importante, né? O seu like ele vai fortalecer demais o trabalho e o principal que é levar esse vídeo para outras pessoas aqui dentro do YouTube, tá, galera? Então mete o dedão no like aí e quem puder também compartilha o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, puder ali, posta no grupo de WhatsApp, Telegram, nos status ali do WhatsApp, tá? Para que esse vídeo chegue para outras pessoas e consequentemente ajudar, né, essas pessoas aí que estão começando no mundo esportivo e também algumas pessoas que já estão no mundo esportivo já há bastante tempo, mas não tem a ideia básica de como analisar a partida, né? Então hoje o vídeo que eu vou estar trazendo para vocês aqui é como analisar uma partida de forma correta, tá, galera? Então antes de mais nada aqui, galera, o que a gente vai fazer? Um erro que é muito comum, né? Eu vou estar falando de alguns erros e algumas sugestões, né? O primeiro erro das pessoas é entrar logo de cara no site de aposta, tá? Você vai entrar lá na casa de aposta lá e vai procurar o jogo e vai ver a odd. O pior erro que tem, é uma coisa que eu aprendi com o tempo e vou estar compartilhando isso com vocês, o pior erro que tem é você entrar num jogo através da odd. Você vai olhar a odd ali e já vai entrar porque a odd está 1,40, então ele é favorito para vencer aquele time. Você não analisa aquela partida, você já entra ali pela odd. Então o primeiro erro que você faz é analisar a partida pela odd, tá? É o pior erro que tem para quem está querendo lucrar no mercado esportivo. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um jogo que está rolando. Tem a Copa da França aqui, oitava de final. O Alcherre está jogando contra o Rhodes. Esse Rhodes aqui, se eu não me engano, é da terceira divisão, tá? E o time do Alcherre aqui, por exemplo, tá pagando 1,50, 1,47, 1,52, tá essa odd aqui oscilando, né? E olha o resultado da partida até o momento. Tá certo que ainda tem muito jogo para rolar, né? Mas olha o que tá acontecendo aqui. O time visitante tá ganhando de 1-0. E a odd pro visitante vencer aqui, ó, 6,50, 6,68, 6,75, a odd tá muito alta e o time tá ganhando. Então, tipo assim, o pior erro que tem é você querer fazer uma entrada através da odd. Não entra na odd. A última coisa que você vai ver vai ser a odd para fazer uma entrada esportiva, tá? A primeira coisa que você vai fazer vai ser o que, galera? Você vai entrar aqui no Flash Score ou Sofá Score, tá? São dois sites aí e aplicativo, né? Tem aplicativo e site que vocês vão estar utilizando para analisar as partidas. E tem outros sites de forma grátis aí na internet para você dar aquele pente fino assim para ver se tua análise está batendo com de outras pessoas. O que não é tão relevante assim, mas é bom para você ter uma ideia para ver se está batendo aquela tua análise, tá? E vamos lá, vamos utilizar aqui o Flash Score, que na minha opinião é o melhor. O Sofá Score também é bom pra gente passar um pente fino, tá, galera? Pra gente dar uma analisada melhor, mas eu particularmente gosto e utilizo aqui o Flash Score, né? Você vai estar utilizando pelo site ou baixar o aplicativo. A gente tem alguns jogos aqui, o Al Ahly contra o Real Madrid é jogo de Copa, é Mundial de Clubes, então assim, não vale a pena. Outra dica que eu dou pra vocês é tentar sair um pouquinho assim desses jogos de Copa, tá? Assim, é bem complicado. Tá certo que vai ter rodada aí, vai ter uma grade de jogos muito favorável para Copa, né? Então tenta nesses dias você apostar menos, você colocar um valor um pouco mais baixo aí para não prejudicar a sua banca. A gente vai analisar qual jogo? A gente vai analisar esse jogo aqui da Premier League, um jogo que foi atrasado, né? Esse jogo era para a oitava rodada, se eu não me engano. A rodada 8, né? Esse jogo foi atrasado aqui, Manchester United contra o Leeds United, né? Jogo que acontece na casa do Manchester, o jogo vai ser lá em Old Trafford, né? Estádio do Manchester United. E vamos lá, qual a principal coisa que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai ter vários passos aqui, né? O primeiro passo, que é bem simples, é olhar a classificação. Classificação, a gente vai ver que o Manchester, o time da casa, está em terceiro lugar com 42 pontos.
é uma equipe que tem 13 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, tá? Esse primeiro SJ aqui são os jogos, isso aqui é o número de jogos, tá? Da equipe, então Manchester tem 21 partidas até o momento. Esse V aqui é de vitória, E de empate e D de derrota, né? Então vitória aqui, o Manchester tem 13, empate tem 3 e derrota tem 5. Aí a gente tem esse G aqui, esse aqui são gols, né? Esse primeiro aqui, galera, antes desses dois pontinhos aqui, o primeiro são os gols marcados, tá? Ou seja, o Manchester tem 34 gols marcados. E depois dos dois pontinhos aqui, o número final, são os gols sofridos. Ou seja, o Manchester tem 34 gols marcados e 26 gols sofridos, né? E o P aqui é a pontuação, né? Ou seja, o Manchester tem 42 pontos. Então isso aqui é padrão, é bem simples, mas acredito que tem algumas pessoas que têm essa dificuldade, então estou explicando aqui o básico, até mesmo a gente chegar ali no ponto final, tá? O Leeds United é o penúltimo não, né? No caso é o primeiro time aqui fora da zona do rebaixamento, 17º lugar, 4 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 26 gols marcados, 34 gols sofridos e 18 pontos até o momento, tá? Isso daqui é a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai ver a classificação da equipe, de cada uma delas, e vai ver também aí o desempenho, né? Vitórias, empate, derrotas, número de gols marcados, número de gols sofridos, porque através disso aí você vai conseguir fazer análise tanto para a vitória do time ou até mesmo para o mercado de gols, tá, galera? A segunda coisa que a gente vai fazer aqui dentro aqui do campeonato mesmo, a gente tem essa opção aqui no Flashcore, né, casa e fora. O que significa isso aqui? Se a gente pegar casa, vai aparecer o desempenho da equipe jogando em casa, né? Então o Manchester, que é o time da casa, a gente vai ver o desempenho dele, tem 8 vitórias, um empate e uma derrota. É uma equipe que tem um desempenho assim muito top jogando no seu território. 19 gols marcados, 6 gols sofridos, é uma equipe que não sofre tantos gols e tem uma média de quase 2 gols marcados por partida, né? Então assim, é uma equipe para mais de um gol e meio, vamos dizer assim, né? Aí outra coisa importante também, deixa eu voltar aqui no total, outra coisa importante também é essa partezinha colorida aqui, verde, vermelho e amarelo. O que significa? O verde aqui que tem o V é vitória, o vermelhinho aqui que tem o D é derrota e o E amarelinho é que tem que é o empate no caso, né? Então a gente vai ver os últimos 5 jogos do Manchester, a gente vai ver que ele venceu 3 partidas, empatou uma e perdeu uma, né? Então assim, tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E se a gente for botar aqui casa, a gente vai ver que dos últimos 5 jogos do Manchester jogando em casa, o time venceu as 5, né? Então tá numa sequência muito boa jogando no seu território aí, aqui dentro do campeonato inglês. E agora a gente vai pegar aqui a opção fora e vamos estar dando analisada agora no time que vai enfrentar, que é o Leeds United, né? O Leeds United, por exemplo, jogando fora de casa em 10 partidas, venceu um jogo, empatou 2 e perdeu 7. Ou seja, é uma campanha bem ruim fora de casa, né? Dos últimos 5 jogos aqui, 3 derrotas, um empate e uma vitória apenas, né? Tem 11 gols marcados, uma equipe que mesmo quando perde aí marca pelo menos um golzinho em média, e 20 gols sofridos, que dá uma média de 2 gols sofridos. Então se a gente pegar assim, esse desempenho do Leeds United fora de casa, mais o desempenho do Manchester jogando em casa, a gente vai ver aqui que a gente tem favoritismo aqui do Manchester para vencer, e também para uma partida sair 2 ou 3 gols pelo menos, tá? Então a gente já tem 2 opções aqui só nessa pequena análise que a gente fez. A outra análise que a gente vai fazer aqui, galera, para complementar, é a gente vir aqui nesse H2H. Isso daqui é o confronto das equipes, tá, galera? Dos últimos jogos, na verdade, das equipes. E um pouco mais aqui embaixo a gente tem os confrontos diretos, né? O confronto entre essas duas equipes aí. A gente vai ver aqui, por exemplo, o Manchester aqui, ó, dos últimos 5 jogos, 4 vitórias e uma derrota. Aqui do lado mostra a competição, tá, galera? Se você deixar o mousezinho em cima aqui aparece, ela é a Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, mais um jogo aqui da Copa da Liga Inglesa, e esse aqui é a Premier League, né, que é o campeonato inglês. Então tem 2 jogos aqui desses que foi pelo campeonato inglês, 2 jogos aqui da Copa da Liga Inglesa e um jogo da Copa da Inglaterra, né? Então a gente pega isso daqui e sempre dá uma olhada aqui na Premier League, tá? A gente procura ver aqui os jogos da Premier League e a gente esquece um pouco esses jogos de Copa, porque essas equipes grandes igual o Manchester às vezes não foca muito nessas Copas, tá? Então às vezes pode botar time reserva e tudo mais, então isso aí acaba quebrando um pouco a nossa análise. Como a gente está falando de uma competição entre 2 equipes aqui da Premier League, do campeonato inglês, a gente vai analisar o desempenho dessa equipe no campeonato inglês. Então você vai separando, vai anotando num bloco de notas aqui pelo computador ou um caderno, tá? Você vai anotando aí o desempenho da equipe nos últimos 5 jogos pelo campeonato inglês.
Aí a gente vai ver aqui que tem o desempenho aqui também do Leeds United, né? Dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E um pouco mais aqui para baixo a gente tem o confronto direto, né? Se a gente for pegar aqui os últimos 5 jogos, foram 4 vitórias do Manchester e 1 empate aqui em 0-0 em 2021. Aqui mostra a data também do confronto, tá? E se a gente for aqui em cima, aqui nesse confronto aqui, botar aqui Manchester casa, vai mostrar o confronto direto do Manchester jogando em casa contra o Leeds United, né? Se a gente for ver aqui, são 3 vitórias do Manchester, né, seguidas, 1 vitória do Leeds e 1 empate, ou seja, o desempenho do Manchester contra o Leeds United é muito favorável e a atual campanha, né, da equipe jogando em casa é muito boa, né? Se a gente for ver, são 10 jogos e 10 vitórias aí jogando em casa, e isso mesclando as competições, né? Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, então assim, é uma equipe que está embalada jogando no seu território, né? Então através disso aqui a gente já vê que tem favoritismo aqui pro Manchester vencer. Porém, tem outra análise que lá no vídeo eu não costumo fazer isso, tá, galera? Eu costumo meio que fazer uma coisa mais simplificada, mas se você for fazer uma análise mais completa, tem outra coisa muito importante para você fazer, que é dar uma olhada aqui nos desfalques, tá? Aqui a gente vai ver os jogadores que possivelmente não vão jogar. Por exemplo, tem o Antony, tem o Casemiro que tomou cartão vermelho, mas eu recomendo você entrar no Instagram ou até mesmo no Twitter da equipe, procurar ver a escalação, ou até mesmo no Google, né? Você bota ali possível escalação do Manchester contra o Leeds, costuma aparecer um site ali que mostra a possível escalação, né? Então a gente tem aqui possíveis desfalques, né? Nesse site do Flashscore, ele não é 100% certeiro nisso aqui, tá? Então por isso que eu recomendo vocês dar uma olhada aí no Twitter, no Instagram ou até mesmo no Google aí, procurar a possível escalação para esse jogo. Então aqui, a princípio, as dúvidas são o Antony, o Casemiro com cartão vermelho, o Eriksen, o Greenwood, o Martial, o McTominay, acho que é assim, né? E o Van de Beek, né? Então esses aqui são os possíveis desfalques do time do Manchester para essa partida. Do outro lado aqui do Leeds tem o Forshall, tem o Gray, tem o Rodrigo e o Dallas, né? Então esses jogadores aqui que possivelmente não vão jogar. Só que isso daqui, como eu falei, é um provável desfalque, tá, para esse jogo, não é uma coisa 100%, tá? Aí depois que você fez isso tudo aqui, galera, você já simplesmente já conseguiu aí filtrar todas as possibilidades para esse jogo, né? Então a gente analisando junto aqui, o que a gente viu? Uma vitória do Manchester, bem provável aqui do Manchester vencer, e um possível aqui jogo para 2 gols, 3 gols, ou quem sabe até mais, né? Então aqui 2 ou 3 gols aqui nessa partida tem grande probabilidade de sair, né? Especialmente pelo fato do Manchester ter uma equipe que sempre marca gols em casa, e o Leeds é uma equipe que tem 2 gols sofridos jogando fora de casa e 1 gol marcado jogando fora de casa, então é uma equipe aí que sempre costuma bater 2 gols aí quando joga fora de casa. Então juntando o útil ao agradável, jogo excelente para 2 ou 3 gols aqui no mínimo. Vitória do Manchester também é bem provável, na minha opinião é o mais viável, especialmente pela fase do Manchester jogando em casa, então a gente já tirou aqui 2 opções. Tem outras opções aqui que é o mercado de escanteio e de cartões amarelo, mas isso daí já tem vídeo aqui no próprio canal do YouTube explicando sobre isso, tá, galera? Depois você dá uma olhada, deixa eu só minimizar aqui e mostrar para vocês, ó, aqui na parte de baixo aqui, ó, dicas para iniciante no mercado esportivo. Tem aqui o mercado de gols, que a gente já analisou aqui, aí tem o que é handicap asiático, aí tem explicando sobre esse site que eu tô mostrando aqui para vocês, né, site/aplicativo, que é o Flashscore, aí tem aqui aplicativo para você analisar escanteio, tem aqui mercado de gols, aí se a gente for puxar mais um pouco aqui tem mais mercado de gols, mais handicap asiático, e em breve eu vou estar lançando um vídeo de mercado de cartões, tá, galera? A princípio aí a gente vai estar só falando sobre essa análise de jogos aqui nesse vídeo. E outra coisa importante também, depois que você analisou tudo isso daqui que eu ensinei para vocês, aí o que você vai fazer? Você vai entrar lá no site de aposta, vai entrar na casa de aposta que você tem conta e você vai fazer a sua entrada. Aí você vai ter as odds. Aqui são várias odds de casa diferentes, tá? A odd mais considerável aqui é 1,53 para uma vitória do Manchester. Na minha opinião, tá uma odd excelente para fazer uma entrada simples. Para você fazer a entrada simples, sempre recomendo uma odd acima de 1,40 pelo menos, tá, galera? Então 1,53 aqui tá excelente, 1,50, 1,50, 1,49, todas essas odds aqui tá bem interessante aí pra gente fazer uma entrada. Mercado de gols, a gente vai dar uma olhada aqui nas odds de mercado de gols. O mais de 1,5 gol só tá boa a odd para bilhete, tá? Tá pagando 1,22, 1,23.
É uma odd boa assim para bilhete. O mais de 2,5 já tem uma odd mais considerável, 1,67, 1,70, 1,66, então assim, tá uma odd bem mais considerável, mais de 2,5. Mas por segurança, se você for botar no bilhete, você entra com mais de 1,5, e pela análise que a gente fez aqui, a gente vê que a melhor opção para entrada aqui é a vitória do Manchester nesse jogo, né? A vitória do time da casa. Então é mais ou menos assim que eu analiso as partidas, tá, galera? Utilizando aqui o Flash Score. Tem o Sofá Score que também é interessante, que você pode estar utilizando aí para poder passar um pente fino, né? Aqui no Sofá Score eu vou fazer um vídeo explicando como funciona, mas é mais ou menos aqui. Por exemplo, já tem um jogo aqui do Manchester, eu cliquei, aqui vai aparecer algumas opções, tá, galera? O horário do jogo, quanto tempo que falta para esse jogo começar, né? No caso aqui 1 hora e 56 minutos para esse jogo começar. Aí aqui tem o confronto direto, né? A gente vai ver aqui que o Manchester venceu 13, teve 5 empates e 2 vitórias apenas do Leeds, né? Então, assim, complementando aqui aquela nossa primeira análise aqui no Flash Score, a gente vê que o Manchester que realmente tem favoritismo. Aí aqui vai aparecer uma probabilidade, né, que está mostrando aqui, quando as probabilidades são 1,45, que é o valor da odd média, a porcentagem de vitória é de 69%, ou seja, a vitória dessa equipe aqui, quando está com essa odd de 1,45, tem quase 70% de chance do Manchester vencer, né, na maioria das vezes que está com essa odd. Mas essa equipe, por norma, vence 50% dos jogos com essa, ou seja, já muda um pouco aqui, né, mas essa equipe, por norma, vence 50%, ou seja, isso daqui já é um pouquinho mais complicado aqui, eu particularmente não concordo com essa probabilidade, tá? Outra coisa interessante aqui aqui tem a opção de quem vencerá, então você clica aqui, por exemplo, o 1 é o Manchester, o 2 é o Leeds e o X é empate, né? Então vamos clicar aqui, ó, vitória do Manchester, e a gente vai ver aqui que 56 mil pessoas, né, mais de 56 mil pessoas colocaram que o Manchester vence esse jogo. Isso aqui são outros membros, tá? Como eu tô logado aqui na minha conta, tem essa opção aqui de aparecer, aí você vai ver aqui que 78% das pessoas acham que o Manchester vai vencer, 14% aqui acham que vai ser empate, e um pouco mais de 4.700 pessoas acham que vai ser vitória do Leeds, ou seja, pela lógica aqui, pela votação do público, 78% são 56 mil pessoas achando aí que o Manchester vence esse jogo. Aí a gente vai ver aqui formação, isso aqui é bem interessante que o Flash Score não tem, né, essa opção às vezes, né, só em cima da hora, né, nem reparei aqui se... Deixa eu ver aqui se estava aparecendo aqui a escalação. A escalação ainda não está aparecendo, tá vendo? Aqui no Sofá Score já aparece, por isso que um complementa o outro. O Flash Score complementa o Sofá Score e vice-versa. Aqui a gente vai ver que a possível escalação para esse jogo, galera, a gente vai ter aqui o Igor Host, que é o novo... o Weghorst, né? Eu acho que é Weghorst. É um novo atacante aí do Manchester, ele vai ser titular nesse jogo. Aí tem o Antony aqui tá parecendo que vai jogar, tá vendo? Lá no Flash Score tá falando que ele é desfalque, então a gente vê que não é desfalque, ele vai jogar. O Bruno Fernandes e o Rashford, que tá numa fase maravilhosa, né? Então, assim, a princípio aqui tá um time muito forte, pelo menos do meio pra frente. A gente tem o Sabitzer aqui de volante, né? Segundo volante, o Fred de volante, aí a zaga Varane e o Lisandro Martinez, e nas laterais, o Luke Shaw e o Bissaka, né? O Wan-Bissaka. E no gol, a gente tem um goleiro titular que é o De Gea, né? Aí aqui no time aqui do Leeds United vai aparecer a escalação também. Desses jogadores aqui eu conheço poucos, tá? Conheço o atacante, né, que é o Bamford, atacante chato, mas não tá numa fase tão boa. Tem o Tyler Adams, que é um jogador muito bom, um volantezinho bem interessante. Então aqui vai aparecer a escalação das duas equipes, tá? Aqui tem classificação que a gente já viu. Aqui nessa opção de partidos é bem interessante, tá? A gente vai ver aqui, por exemplo, vitória, sequência da equipe. Vitória, o Manchester vem de 4 vitórias seguidas, mais do que 2,5 gols nesses jogos aí, nessa sequência aí. De 10 partidas, bateu 8, ou seja, de 10 partidas aí que o Manchester fez, 8 bateu mais de 2,5 gols, então é interessante. A mesma coisa vale aqui pro Leeds United, ó, tá o escudozinho aqui do Leeds United, que tá falando mais de 2,5 gols, de 7 partidas, 5 bateu mais de 2,5 gols. O ambos marcam nesse confronto aqui dessas equipes, de 7 partidas aí dessas duas equipes, né, enfrentando até outros, de 7 partidas, 5 bateram ambos marcam, então ambos marcam aqui também é interessante. Primeira equipe marcar, o Manchester de 6 partidas marcou primeiro nas 6. Cartões amarelos, a gente vê aqui que é mercado bom para under, tá? Menos de 5 cartões amarelos aqui é uma entrada interessante, especialmente campeonato inglês que tem pouco, costuma sair poucos cartões, né? E nesse confronto aqui a gente vê que tanto o Manchester
como o Leeds, dos últimos jogos aí não tem batido tantos cartões, né? A gente vai ver aqui nos jogos do Manchester, nos últimos 10 jogos do Manchester, as 10 partidas bateu abaixo de 4,5, né? Ou seja, saíram menos de 5 cartões. E do Leeds United aqui, de 5 partidas, 4 bateram menos de 5 menos de 5 cartões. Escanteios aqui a gente vai ver que não é jogo bom para escanteios, né? Dos últimos jogos aí do Manchester, a gente vai ver de 9 partidas, 7 bateu menos de 10 escanteio e meio, ou seja, de 9 partidas, 7 bateram abaixo de 11 escanteios. Aí a gente vai ver aqui a série frente a frente, que é o confronto direto. A gente vai ver aqui o Manchester nesse confronto direto, sem derrotas, 6 partidas. Mais de 2 gols e meio de 6 partidas nesse confronto direto, 5 bateram mais de 2 gols e meio. No confronto direto aí de 5 partidas, aí, 4 o Manchester foi o primeiro a marcar. Venceu o primeiro tempo, de 6 partidas, 5 o Manchester venceu no primeiro tempo. E no confronto direto de 10 partidas, 8 bateram menos de 4 cartões e meio, tá? Bateram menos de 5 cartões. Então isso aqui é um pente fino em cima da análise que a gente fez aqui no Flash Score. Então por isso que eu falo que é sempre bom você utilizar os dois, principalmente o Flash Score, mas também ter aqui o SofaScore para você estar fazendo essa análise, passar esse pente fino, tá show, galera? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acredito que deu para explicar assim quase tudo, 99% aí deu para explicar sobre como analisar uma partida de forma correta e algumas dicas importantes aí. A principal, né, o principal erro que muitos, assim, pessoal que está no mundo esportivo há pouco tempo comete, né, os iniciantes, é olhar a odd. A odd é a última coisa que você vai ver, galera. Primeiro você vai entrar aqui no Flash Score e vai analisar a partida. Depois que você fez a análise completa, você vai lá e vê a odd quanto que tá. E não se assusta se, por exemplo, eu fiz uma análise aqui e veio pro Manchester vencer no primeiro tempo, só que tá pagando 3,10. Cara, não se assusta com a odd. Se você fez uma análise e você tá confiante naquilo, entra ali naquele jogo ali. Como a odd tá muito alta, não precisa você botar um valor muito alto, bota um valor um pouco mais baixo. E o principal também, galera, nunca utilizar dinheiro de compromisso para entrar no mundo esportivo, tá, galera? Você coloca só dinheiro que você está disposto a perder, aquele dinheiro que se você perder não vai te fazer falta. Não entra nessa de ficar pedindo empréstimo, de vender coisa dentro de casa para entrar nessa de apostar e tudo mais. Não faça isso, tenha responsabilidade, tá? Aposta esportiva não é brincadeira, é troço sério, então nunca faça isso, usar dinheiro de compromisso para estar entrando no mundo esportivo. Isso aí é o principal erro também, tá, galera? Tenha essa consciência. Utiliza o dinheiro de que você tá aí, um dinheirozinho que sobrou e tudo mais, você quer tentar fazer uma renda extra, e show de bola. Mas agora, dia de compromisso, nunca faça isso, tá show? Então espero que tenham gostado desse vídeo aqui, galera. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e tamo junto e até a próxima. Qualquer dúvida, sugestão de vídeo, comenta aí que eu vou estar respondendo vocês. Valeu, fui!